Olá, amigos do YouTube. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. O tema que eu vou abordar hoje é a culpa. A culpa é um sentimento muito ruim que, se você cultivá-lo com persistência, você vai atrair muitas coisas ruins para a sua vida. Agora, o que é a culpa? A culpa, ela tem um lado bom, ela tem um lado positivo. Ela tem um lado positivo. Porque quando você olha para trás, para o passado, e você fez algo e se arrepende daquilo que você fez, daí você tem a culpa. Quando você se arrepende e tem a culpa, é porque você já cresceu. É que você já não faria igual, você faria diferente. Poxa, eu fiz aquilo, me sinto culpado. Eu não faria isso novamente, eu faria diferente, de uma forma mais amorosa, mais inteligente. Então, quando você tem a culpa, quando você sente a culpa, você aprende a lição. Quando você aprende a lição, você cresce, você evolui. Então, a culpa tem essa função. Então, até o momento em que você aprende a lição, ela tem a sua função. A partir do momento que você aprendeu a lição, que você faria diferente, que você cresceu, que você evoluiu, a culpa não tem mais função. Se você continuar cultivando-a, você vai atrair muitas coisas ruins para a sua vida. Por que você vai atrair coisas ruins para a sua vida? Porque, veja bem, a culpa é algo em que você diz, eu me condeno pelo que fiz. Quem se condena tem que ter uma punição, tem que ter uma sentença. Quem tem uma sentença é para sofrer. Então, o que suas forças anímicas, a sua inteligência na matéria faz? Começa a atrair para a sua vida, ao longo da sua vida, muitas coisas ruins para fazer você sofrer. Então pode ser todo tipo de situação, desde que você sofra. Ah, mas eu não quero isso para mim. Sim, conscientemente você não quer. Mas inconscientemente você tem aquela culpa lá, te condenando. Então quem condena, quem tem a condenação, tem a sentença. Quem tem a sentença tem a punição. Então inconscientemente você atrai para a sua vida coisas ruins. Então você tem que se livrar da culpa. Você já cresceu, já aprendeu a lição, já evoluiu. Você está maior do que você era. Então a culpa tem que ser eliminada. Tudo bem, Hélio. Legal, ótimo, mas eu aprendi a lição, não faria diferente, mas continuo com culpa. É aí que está o problema. Então vamos, para nos livrarmos dessa culpa, vamos jogar luz em cima disso. Vamos jogar uma expansão de consciência em cima disso, tá? Para a gente compreender o que aconteceu e compreendendo, com a compreensão, você se livra da culpa. Talvez não de uma hora para outra, mas já tendo a compreensão, você já começa a se desprender desse sentimento ruim, tá bom? Então vamos lá. A culpa tem o seu papel construtivo, como eu falei, ela já cumpriu a sua função, então nós temos que nos livrar dela. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar em termos cósmicos, em termos de Deus. Em termos cósmicos, para Deus, nós nunca erramos. Nós nunca erramos. O erro, o certo, o errado, existe na concepção humana. Nas concepções do Homo sapiens, das sociedades humanas. Mas, para Deus não existe erro, existe exercício de aprendizado. Existem experiências que você teve, que foram experiências que fez sofrer, que não foram experiências agradáveis, mas que foram experiências que fez com que você crescesse. Tá? Então, os erros humanos que nos atribuem, na verdade, não são erros, são exercícios de acerto. Tá? Vamos dar um exemplo assim. Para Deus, nós somos como se fôssemos crianças. Como se fôssemos crianças aprendendo a andar. Uma criança, para aprender a andar, ela tem que exercitar, então ela tem que levar vários tombos. Ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até ela ter autoconfiança, firmeza suficiente e começar a andar.
Se ela não passar por essa etapa dos tombos que ela vai ter que levar para aprender a andar, ela nunca vai aprender a andar, certo? A mesma coisa é nós. Para Deus, nós somos como se fôssemos crianças aprendendo a andar, tá? Então, a gente tem vários tombos na vida. Então, são um tombo aqui, um tombo ali, aquele tombo que você tem culpa por ter levado, né? Então, são vários tombos. Mas esses tombos é um exercício para você, lá na frente, ser maior, ser superior, ser mais evoluído espiritualmente. Então, o tombo, na verdade, não foi um erro, foi um exercício de aprendizado, que faz com que você seja o que você é hoje, certo? Se não fosse todos os tombos que você levou, você não teria aprendido as lições, não seria a pessoa que você é hoje mais evoluída. Então, é como se fosse uma criança aprendendo a andar. Deus nos olha como se fosse isso. Ah, Hélio, mas eu me condeno porque tem alguém anotando, Deus está olhando. Então, não tem ninguém anotando, não tem ninguém olhando. É tudo na sua mente, é tudo no seu espírito. É tudo com você mesmo, tá? Então, por exemplo, mas Deus não condena? Deus não condena. Porque os tombos que a gente leva são tombos para aprender a andar. Então Deus não condena. Se você tem um filho pequeno que está aprendendo a andar, ele vai aprender a andar, vai levantar, cai. Quando ele cai, você vai lá, grita com ele, xinga, fala, bate nele, fala, poxa, porque você caiu? Você não devia ter caído, você está errado. Você não faz isso. O que você faz? Fala, filhinho, você caiu, não foi nada, não foi nada. Você vai levantar, você vai aprender a andar, dá um beijinho nele e tal, e vai em frente. Você incentiva, não é? Você incentiva a criança a andar, você levanta ela e incentiva ela a andar. Deus é a mesma coisa com a gente. Os tombos que nós levamos, que nós tivemos, que nos pode ter gerado culpas para nós, na verdade foram tombinhos de alguém que está querendo andar. Não foram erros, tá? Então é bom ter isso em mente, ter consciência disso, para que a gente tire essa coisa do erro e da condenação. Não teve erro, não teve condenação. O que você fez foi o melhor que você podia ter feito com a evolução que você tinha na época. Você hoje é mais adulto. Lá atrás você era mais infantil. Uma criança faz as travessuras de infância. E você condena a criança por isso? Não, é apenas uma criança. Ela está aprendendo na vida. Da mesma forma você olha para você lá mais infantil, quando você fez aquilo que gerou a culpa, você era mais infantil, você era mais criança. Então você não condena uma criança. Você pode orientá-la, pode incentivá-la a fazer melhor, mas você não condena. Porque ela é uma criança, ela é infantil ainda. Hoje você é adulto, hoje você é mais maduro, você tem mais lucidez. Mas quando você fez aquilo que você se condena, que você se culpa, você não era o adulto que você é hoje, você não era a pessoa madura que você é hoje, você não tinha a força que você tinha hoje. Aliás, antigamente você tinha a força também, só que você não acreditava nela. Hoje você tem a força e você acredita na sua força. Hoje você tem maturidade, hoje você tem lucidez. Então, quando você olha para aquela situação, você tem que olhar com compaixão. Compaixão de um adulto olhando para uma criança. Então é você, mais criança, mais infantil, fazendo uma travessura. Apenas isso. Você apenas quis acertar. E outra coisa, você sempre faz o que é mais conveniente para você em toda situação. Nós só fazemos aquilo que mais nos convém, em qualquer situação. Nós não erramos, nós só fazemos aquilo que mais nos convém. Não existe uma lógica para ser feito. Não, tem que ter feito aquilo. A lógica é ter feito aquilo. O certo é ter feito aquilo. Não existe isso. Existe o que mais lhe convinha na época. Dentro do que você era, dentro das limitações que você tinha, era o que mais lhe convinha. Eu vou dar um exemplo. Você está num pomar. Está num pomar cheio de mangueirais. Você está de frente a um mangueiral cheio de mangas, carregado de mangas.
Mas as mangas estão verdes, quase todas verdes, porque tem uma manga que você olha e vê que ela está madura, ela está madurinha, está suculenta, está no ponto para ser devorada, né? Agora eu pergunto para você, o que você sempre faz numa situação dessa? Você come a manga madura? Nem sempre. Por exemplo, você faz o que mais lhe convém. Então você pode comer a manga madura, mas se tiver uma outra situação que mais lhe convém, você não vai comer a manga madura. Por exemplo, você vai pegar a manga madura, mas daí você vê na sua frente uma mulher. Você é homem e você vê uma mulher linda, estonteante, que você está querendo conquistá-la de qualquer jeito. Ou você é um homem que vê uma mulher estonteante que você quer conquistá-la de qualquer jeito. Ou você é uma mulher que vê um homem lindo, deus grego, bonito, e você quer também conquistá-lo. Então, tem a manga lá madura, tem as mangas verdes. Você quer conquistar aquela mulher estonteante, aquela mulher que você está se apaixonando por ela. O que é que você faz? Você pega a manga madura e dá para quem? Dá para a mulher estonteante, a mulher que você está atraído por ela, que você quer conquistá-la a todo custo. Com qual manga você fica? Fica com a manga verde. Então, nós só fazemos aquilo que mais nos convém. Tá? Então não existe lógica, não existe certo ou errado. É o que mais nos convinha na época. É o que mais nos convinha dentro da maturidade que nós tínhamos, dentro da força que nós tínhamos, dentro da evolução que nós tínhamos. Este é um outro fator importante que vocês têm que lembrar. Nós só fazemos o que mais nos convém. Tá ok? Tudo bem, Hélio, já entendi. Entendi que nós não erramos. Entendi que Deus não condena. Entendi que nós fazemos só o que mais nos convém sempre. Também entendi que o que eu fiz foi com o que eu podia ter feito com o que eu tinha de bagagem, né? O que eu tinha de inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência mental. É o que eu podia ter feito. Não podia ter feito diferente. Tá, entendi, compreendi, mas ainda continuo com a culpa. Então, para as pessoas que ainda continuam com a culpa, eu elaborei um exercício, uma meditação guiada, que é para você praticá-la uma, duas, três, várias vezes, até você se livrar da culpa. É uma meditação para você dissolver a culpa, ou as culpas, tá ok? E essa meditação, eu vou deixar no meu canal, Meditações para Tudo. Eu vou deixar aqui na área de descrição do vídeo, aqui embaixo, um link para este vídeo. Então, terminando o vídeo agora, você vai lá, ou vai lá mais tarde, a hora que você quiser, a hora que você tiver um tempo para você somente, né? Vai lá e pratica esta meditação. Ela vai te ajudar bastante. Porque só a compreensão, muitas vezes, não nos tira a culpa. Porque como ela está muito arraigada em nós, como foram muitos anos cultivando aquela culpa, ela está com as raízes profundas. Então, para você arrancar as raízes, leva um tempinho. Então você vai ter que praticar a meditação para ir arrancando aos poucos todas essas raízes daninhas e limpar o seu terreno, limpar a sua mente, a sua parte espiritual. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês dar um like no vídeo para que ele possa ser mais divulgado aqui no YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá ok? Toque o sininho para que vocês recebam a notificação dos novos vídeos, tá? E é isso. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau.